Olá, sejam bem-vindos. Hoje o programa está muito especial. No Outubro Rosa, nós sempre falamos de prevenção, exames e tratamento, mas existe um ponto de vista que nem sempre ganha espaço, o do paciente. Como é receber o diagnóstico, enfrentar os desafios do tratamento e ainda encontrar forças para seguir adiante? Para esta conversa corajosa e inspiradora, eu recebo Shirley Freder. Ela é administradora, atualmente é pós-doutoranda, doutora e mestre em gestão urbana pela PUC, pós-graduada em gestão social e desenvolvimento sustentável, fundadora, consultora e pesquisadora na CREARE, onde desenvolve treinamentos e palestras na gestão dentro de tendências de cooperativismo, governança, ESG e sustentabilidade. Recebeu prêmios e condecorações vinculados a empreendedorismo, diversidade de gênero e patrimônio cultural polonês. Acima de tudo, é uma mulher forte que passou pelo diagnóstico do câncer e atualmente transborda informação para outras mulheres. Shirley, muito obrigada pela tua coragem em falar desse assunto tão sensível aqui no programa. Como foi você receber o teu diagnóstico? Seja bem-vinda. Bom, primeiro eu queria agradecer, acho que dentro desses 5 anos que eu tive o diagnóstico, é a primeira vez que eu tomo coragem realmente para começar a disseminar melhor essa questão da prevenção, os cuidados, né? Como foi receber? Como se alguém tirasse o chão, né? Realmente é o que todas as mulheres passam, é o que os médicos explicam, o que os psicólogos também explicam, que é como se entrasse num estado de choque, né? E naquele momento, quando eu recebi o diagnóstico, fazia 3 meses que tinha começado a pandemia, eu estava atenta já aos cuidados e tudo mais, eu monitorava a minha mama fazia 4 anos, mesmo sem ter a idade de fazer mamografia, eu já fazia, porque já saía BIRADS 2, né? Que é um indicativo já de cuidados mais específicos, onde eu fazia a mamografia anual e a cada 6 meses eu tinha que fazer uma ecografia. E eu monitorava a mama. E eu tinha um cisto meio grande, porque o cisto a gente também sente ele como um carocinho, né? Então eu monitorava ele há bastante tempo. Só que quando veio a pandemia, eu estava recém trocando de médica, tinha lá os cuidados que tinha que tomar. E o laboratório onde eu faço os exames é uma médica que me acompanhava já há 4 anos. Por conta da pandemia, eles adiaram os exames. Porque, não sei se a gente quase esqueceu disso, né? Mas o que foi a pandemia, né? Então, Sim. Ninguém sabia o que ia acontecer e tudo mais. E eles foram muito honestos, falaram, olha, se não é risco, a gente está adiando os exames. Você consegue esperar 40 dias? Falei, beleza, não tinha risco nenhum, né? Tava tudo bem. Só que daí, nesses 40 dias, foi um período assim, estávamos todos recolhidos, né? Eu estava muito atenta ao meu corpo e eu estava assim, no meu processo de desenvolvimento pessoal, me preparando para tirar a Mirena, para voltar a menstruar, me preparando para a menopausa, que daqui a pouco ia chegar. Então eu estava muito conectada mesmo com esse universo do meu corpo. Eu tinha recém terminado o doutorado, então eu estava realmente num processo muito bonito assim de voltar, de se voltar para mim. Né? Com autocuidado, porque isso é importante, né? Isso, exatamente. E aí nesse momento, nesses 40 dias que ele prorrogou, eu lembro que eu mapeava os sintomas que eu tinha. Não que o câncer de mama dê sinais, ou dê sintomas, ou dê dor, mas naquele momento eu senti por 3 dias seguidos uma fisgada na mama. Não quero nem ficar falando isso, porque não é isso, nem sempre acontece. Uhum. Mas eu fiquei muito atenta, e como era muito próximo do mamilo, ele recolheu o mamilo. Aí quando o pessoal do laboratório ligou, eu falei, olha moço, eu vou precisar fazer meu exame porque eu senti uma alteração na mama. Ele falou, não, então vamos fazer. Mesmo assim ainda passou 15 dias. Aí fui fazer. Quando a médica encostou o aparelho, a médica que sempre me acompanhava, né, ela só falou, Shirley, isso não é cisto, eu não sei o que é, corra. E a gente estava prestes a entrar no feriadão de Corpus Christi e tal, ela só falou assim, minha sugestão, já agenda com a tua médica e ela já vai pedir biópsia. E ali entrou um processo, para quem tem fé, né, muito da providência divina, sabe? Porque os exames que iriam acontecer em 30, 40 dias, ou os resultados que iam sair em 20 dias, saíram todos muito rápido. A médica pediu a biópsia, eu sou meio medrosa, né, então eu mantive a consulta com o mastologista,
E quando eu fui na consulta, numa terça eu fui com a médica, quinta eu estava com o mastologista, naquele momento tinha muita vaga para consulta, porque quase ninguém ia fazer consulta. As pessoas não estavam saindo de casa, né? Não estavam saindo de casa, consegui a consulta. E o mastologista, né, do IOP, mais de 30 anos de mastologia, oncologia, ele viu a ecografia, a mamografia, não quis me assustar, né? E aí ele só falou assim, olha, independente do que for, se é maligno ou benigno, porque às vezes pode ser um nódulo benigno, né? Independente do que for, nós vamos te operar. Então ele já pediu daí os demais exames, cardiologista, ressonância magnética, e foi pedindo exames mais complementares, que pela providência divina, em 20 dias estava tudo pronto. Só um examezinho da imunohistoquímica, que é um pouco mais demorado, pelo próprio exame. 30 de junho de 2020, cheguei lá com todos os exames e saí de lá com o diagnóstico. Aí ele me acompanha até a porta, é muito experiente, né? Muito humano. Você foi sozinha? Não, fui com meu marido. E ele me acompanha até a porta e fala assim, tudo que a gente tem na medicina vai ser usado a teu favor. Então você confie, vai dar tudo certo. Mas isso é só 20%. Os outros 80% é com você. Tua fé, tua espiritualidade, teu estilo de vida, tua vontade de viver. A tua dedicação ao tratamento também, né? Porque isso é importante, né? Muitas pessoas acabam, às vezes, desistindo ou achando que, poxa vida, né? não tem como seguir daqui pra frente, não tem força. Mas, realmente, acho que é você acreditar que você vai conseguir sair dessa situação. Isso mesmo, é o que o médico falou, né? Porque a maioria das pessoas, ela fica com tanto medo que ela trava e ela não sente vontade de viver. E acho que o grande desafio é justamente isso. Então, venho de uma família assim que tem muita fé, né? Que sempre zelou por tudo isso e mesmo diante de tantos desafios se levantava e ia para a luta. E eu me lembro que eu cheguei em casa com meu marido, com meu filho, só nós três, eu não quis contar para os meus pais naquele dia, naquela noite, né, já era finalzinho da tarde, assim. Nós três em casa rezamos, eu falei, aconteça o que acontecer, nós vamos estar juntos, né. E daí no dia seguinte, bem cedinho, fui contar para os meus pais, daí também, lógico, não teve como todo mundo não chorar, né, nós três choramos, nos abraçamos, e eu lembro que eu falei isso para os dois, assim, né, eu falei, vocês são o meu maior exemplo de vida, né. Se vocês lutaram por tantas coisas, se vocês já passaram tanta coisa nessa vida, eu vou lutar. E daí eles falaram, nós estamos com você. É como se estivesse pedindo a bênção deles, né? Sim. Você comentou, né? Você foi ver os exames com o teu esposo, né? Todo o apoio ali dos teus pais. Qual o papel desse apoio, né? De quem está próximo da gente nessa força que você precisa ter para esse tratamento? Porque, às vezes, em casa, né, tem pessoas passando por essa situação e a família, às vezes, não sabe muito bem como agir ou, às vezes, até acaba tornando as coisas mais difíceis. Conta pra gente um pouco da importância desse apoio da família. Uhum. Bom, a família, sem dúvida, a família e os amigos, né, mas em primeiro lugar vem essa primeira rede, né, próxima, assim, que é a família. Então, a família acabou dando esse suporte, tudo que eu precisava, e é o tipo de coisa assim que nas palestras que eu faço sobre o câncer de mama, muitas vezes vem essas perguntas, puxa vida, eu tenho um familiar que está com câncer, ou está diante de uma doença grave, o que eu faço? Então muitas vezes é só o fato de ter a mão estendida, sabe, você não precisa fazer nada, você não precisa perguntar, você não precisa falar, às vezes a gente não quer falar. Então a minha família, por exemplo, respeitou meu silêncio, respeitou a minha dor, respeitou o momento que eu não queria falar. E também foi todo aquele apoio, assim, tinha momentos que eu me cuidei muito na nutrição, né, enquanto eu recebia as quimioterapias e tal. E graças ao apoio da nutrição, ao invés de levantar com 7 dias da cama, com 4 dias eu estava levantando. Levantando, já conseguia fazer comida, mas nesse período eu precisava me alimentar, eu não conseguia nem sentir o cheiro da comida. Aí quem fazia? Minha mãe. Mãe, a Nutri pediu que tem que ser peito de frango. E a mãe fazia. Mãe, agora tem que ser uma carne vermelha mais magrinha. A mãe ia fazer. Né? Então, receber esse amor, esse afeto, não tem preço. Né? Isso, não há dúvida, e inclusive é comprovado cientificamente, ele dá muita força. Só que daí nesse processo eu também aprendi a olhar a rede de apoio, e até fiz um post uma vez sobre isso. Eu consegui identificar pelo menos 3 perfis de pessoas, né? Então,
nós, pacientes, a gente também tem que ter o apoio emocional, psicológico, né? E a gente vai se centrando muito dentro do nosso tratamento. É bem importante isso, assim. Mentalizar, né, que a cura está chegando, mentalizar aquela medicação que está vindo, todo aquele apoio que a gente está recebendo. E desses 3 perfis, no mínimo, né, que eu mapeei, assim, tem um perfil de pessoa que só traz tragédia, porque não sei quem descobriu, morreu 2 meses depois. Então essas pessoas, né, que muitas vezes pode ser até que vão me ouvir agora, mas essas pessoas eu procurava evitar conversar com essas pessoas, né, porque no meu centro, na forma como eu estava ali, cultivando bons pensamentos, né, estando mais em oração, estando mais recolhida. Manter um ambiente mais positivo para ajudar, né? Aí eu evitava. A segunda era aquela pessoa que desapareceu, porque é ainda um diagnóstico de morte e muitos de nós não sabemos lidar. Então, se fosse com a minha irmã, talvez eu teria o mesmo comportamento que ela teve, né? Ou outras pessoas. Então, teve pessoas assim que realmente se afastaram, sumiram, que eu falava, meu Deus, mas era tão amiga, mandava mensagem todo dia, cadê essas pessoas? Então, eu também tive que conviver sem julgar. Porque às vezes a pessoa se afasta também porque não sabe como agir. Não sabe o que perguntar, se eu falo, se eu não falo. E aí, no começo eu fiquei chocada, fiquei assustada até. Falei, meu Deus, era tão amigo e tal. E aí eu percebi então que essas pessoas precisavam respirar. Eu entendi, eu respeitei e me recolhi. E o terceiro perfil, que eu acho que é a nossa postura mais adequada, é aquela pessoa que estende a mão. Teve amiga assim que falou assim, amiga, posso te falar uma coisa? Se você não estiver bem, mas se quiser xingar, sério, fala palavrão, você me liga. Eu tô aqui pra ouvir. Você me liga, eu vou te ouvir. Você quer desabafar, você quer só chorar, você quer não sei o quê, você quer ficar... Posso te acompanhar na químio? Você tá precisando quer comer alguma coisa diferente? E daqui a pouco vinha cesta de fruta e verdura, daqui a pouco vinha flor, sabe? Aquele gesto de carinho, sem invadir, as pessoas respeitando, mas também forçando a barra um pouquinho, porque às vezes a gente não quer receber, mas a gente precisa receber. Às vezes a gente não sabe que precisa, não né? Não sabe que precisa. Então você se sente ali, né, na solidão e acha que, poxa, eu preciso desse momento, mas na verdade você ter alguém perto também ajuda, sim, né? Sim. Você comentou um pouco, né, da alimentação. Quais tratamentos você passou? Você fez a quimioterapia, fez a cirurgia? E aí a gente sabe, né, que no caso da quimioterapia a alimentação é fundamental, porque o remédio ele torna a pessoa mais fraca, enfim, né? Mas é importante aí você ter alguém ali também te apoiando e forçando você também a se alimentar. Sim, sim. Conta um pouco como é que... Bom, eu acho que aqui cabe aquelas observações importantes, né? Que quem estiver ouvindo, assim, nenhum protocolo é igual para todo mundo. Né? A gente começa por aí, porque às vezes começa com a comparação, viu? Mas você não fez primeiro a quimio e depois a cirurgia? Não, o tumor que eu tive foi hormonal, ele estava crescendo fazia só 2 meses, mais 2 meses ele teria ido para os linfonodos, então foi por Deus mesmo que eu descobri, em tempo já no limite, né, de não descobrir. E o meu protocolo, então, como você bem falou, são várias fases, né, então no meu caso foi a primeira cirurgia muito grande, uma cirurgia radical, retirada de linfonodos para garantir que não tinha nada, né, já percorrendo pelo corpo e tal. Deu 1 mês da recuperação da cirurgia, comecei as químios. Então foram 6 sessões de quimioterapia. Aí aquela história, você tenta usar a touca congelada para não cair cabelo. Embora para mim, particularmente, essa questão do cabelo nunca tive problema. Eu sei que para algumas mulheres é muito complicado. Então eu não tô desmerecendo a dor das pessoas, né? Para mim, eu não tive problema. Né? Eu falei, se isso vai ser para me curar, deixa que caia o cabelo, depois nasce de novo, né? Tanto é que a gente tava brincando agora há pouco, assim, deixa eu arrumar meu cabelo, que agora eu tenho cabelo de novo, né? Então, veio as químios e depois da químio eu entrei num processo que chama hormonioterapia. Eu fiquei 3 anos e pouco tomando essa medicação e tudo traz muito efeito colateral. Né? Então, eu acho que o processo principal é a gente entender que para cada paciente é um protocolo diferente, mas a base dele, e que deveria ser para todos nós, mesmo que não tenhamos passado por nenhum tratamento, é um estilo de vida saudável. Né? Então hoje já é comprovado pela medicina a importância do exercício físico, da alimentação adequada e tudo mais. Então a nutrição, o que me acompanhou muito foi tirar alguns alimentos inflamatórios, né? Que há uma polêmica em cima disso, né? Tirar o leite, o trigo, o açúcar principalmente, diminuir tudo isso, né?
E levar uma alimentação bem mais leve. Tanto é que é isso que me recuperou rapidamente da cirurgia, o que me recuperou rapidamente das químios, né, que é a medicação muito forte, e o que me ajudou depois também, né, em todo esse outro processo que entra numa nova etapa. Né? Então, como os médicos falam muito assim, o que é mais complexo muitas vezes não é receber a químio e ter ali o processo todo, é o pós-tratamento. É o como você se cuida e a tua alimentação e como você reage. Isso. Vamos tomar um cafezinho? Opa, o cafezinho é ótimo. Naquele momento eu tinha diminuído, mas a nutricionista não tirou o meu café, não. Não, que bom. Muito bom. Que bom. Qual vai ser pra você? Eu vou querer aquele com canela. Tem? E o acompanhamento? Tem um wafer com... É o petit wafer. Petit wafer, é esse mesmo. Eu vou acompanhá-la. Tá. Que tá muito famoso isso aí, viu? Obrigada. Você estava comentando, Shirley, um pouco antes, né, da gente começar aqui o programa, e aí eu acho que tem um pouco a ver também com essa questão, né, da alimentação, da forma como você, né, do exercício físico, do cuidado. Você comentou sobre o diagnóstico, né, ele nem sempre tem a ver com fator genético, né? Eu sei aqui a gente está olhando do ponto de vista do paciente, né, e aí reforçar sempre tem que ter o acompanhamento médico. Acho que a Shirley comentou aqui, ela estava sempre com os médicos, sempre acompanhando, sempre vendo o diagnóstico, vendo todas as alternativas junto com o profissional, né, que vai orientar e vai te dar, né, ali todas as dicas e todos os caminhos a serem seguidos. Mas você trouxe uma informação assim bem importante da questão, né, do quanto é fator genético e do quanto é estilo de vida. Comenta um pouco pra gente, porque é bem importante, acho que, né, em casa, para que todos saibam e se cuidem, né? Eu acho que o cuidado é importantíssimo nesse momento. Exato. É uma pergunta bem importante e é legal a gente esclarecer. Como ela falou, a gente não é médico, né? Vai falar sobre o ponto de vista do paciente, mas a gente, quando entra num processo como esse, num tratamento tão profundo, tão complexo, né? Porque lidar com câncer, você está lidando com questões multifatoriais e tudo mais. É como, de fato, assim, a minha vida estava de um lado a vida normal que eu tinha, carreira, dando aula, e de repente entra num outro universo. Então, quando a gente entra nesse outro universo, os médicos esperam muito isso da gente, assim, que a gente entenda um pouquinho do processo, entenda o que a gente teve e como se cuidar. Então, eu penso assim, que o principal ponto, assim, para a gente se cuidar realmente é o autoexame. Ele ainda é tido como o meio mais eficaz, mas alguns médicos não estão gostando mais de falar só do autoexame, porque as mulheres esquecem de voltar no médico fazer consulta de rotina, né? Que é a partir da atividade sexual, quando a gente começa a ter atividade sexual, você tem que fazer exames periódicos todo ano. Isso desde jovem, acho que isso é bacana frisar, né? Não é a partir de 30, 40 anos, né? Isso acho mesmo, que perfeito. quanto antes, né, começou ali as meninas, as jovens começam, né, vira mocinha, começa, né, já a mudar a questão dos hormônios do organismo, tem que buscar um acompanhamento médico para acompanhar todo esse desenvolvimento e garantir que você vai estar sempre em dia, né, com os teus exames e com a tua saúde. Perfeito. E aí, quando você tem, então, faz a palpação mensal, né? Porque nós mulheres sabemos, nossa mama fica alterando todo mês, né? Percebeu alguma coisa diferente, vai pro médico. Mas mesmo que eu tenha o meu exame anual, vamos supor assim, até a gente daqui a pouco pode entrar nisso, mas outubro lota os centros de diagnóstico. Não é só outubro, eu acho que outubro é um mês que foi pego de referência, mas é importante destacar, né? Sim. Todos os meses, É o ano todos todo. os dias, a gente precisa estar atento. Isso mesmo. Né? E fazendo essa parte assim do exame, então do autoexame, vai pro médico, vai fazer o check-up e tudo mais, a gente consegue fazer esse rastreio, né? Então eu estava muito atenta ao corpo, tudo bem. Só que daí o que a gente tem no câncer de mama, que obviamente médicos vão poder falar bem com mais propriedade sobre isso, né? Mas o que nas palestras que eu faço e o que eu aprendi. No câncer de mama, 10% é fator genético. E os outros 90%? Fatores externos. Fatores ambientais, que pode ser estilo de vida, estresse, estar em contato com ambientes ou até muitas vezes a profissão da gente que está em contato com produtos mais tóxicos ou ambiente tóxico que pode levar a desenvolver o câncer. E
Aí vem aquela coisa assim, mas será que tem a ver com o emocional? Muitas vezes o pessoal fala da mágoa, né? Então, lógico, os médicos, a maioria deles diz que não, né? Mas se a gente sabe que o câncer é multifatorial, pode ser que as emoções estejam ali. Então, eu acredito que de repente pode acontecer isso. Eu, por exemplo, vinha de uma sobrecarga de estresse. 10 anos antes eu tive uma estafa, né? Me debilitei bastante, sou bem workaholic, assim, né? Então, eu acabei tendo bastante problema em relação a isso. Então, eu acredito que a gente tem que entender, e aí vem as perguntinhas que salvam, né? Que eu gosto muito das campanhas da FEMAMA em nível nacional. Todo ano, lá no outubro, eles lançam as campanhas. E acho que foi de 2021, 2022, que são as perguntas que eu acho mais geniais, assim. São sabe? as 3 perguntas que você comentou. 3 perguntas que salvam. Eu achei maravilhoso. Comenta aqui pro público, porque é bem bacana. Então, acho que começa bem isso. A primeira pergunta é se você tem observado suas mamas. Né? Então, quer dizer, se a mulher observa mês a mês, ela identificou qualquer coisa diferente, ela vai procurar ajuda. Não pode ficar só no achismo, né? Porque às vezes é só cisto, tá tudo bem. Às vezes é nódulo benigno e às vezes pode ser câncer. Mas né? é melhor garantir através do exame, né? Do exame, se exatamente. identificou, vai no médico, faz o exame para realmente ter certeza. Isso né? mesmo. Aí a segunda pergunta é bem objetiva. Você já marcou seus exames anuais? Né? Não é assim, você pensa em fazer os seus exames. Não, você já marcou. Pode ser outubro, pode ser em qualquer mês. Mas se você já marcou, porque é o teu protocolo de saúde, é o teu autocuidado. É isso. Né? Meus exames, por exemplo, os meus eram sempre assim, março e setembro. Né? Sendo que eu era uma divulgadora da Outubro Rosa muito tempo antes. Muito tempo antes. Né? Eu não fazia ideia que ele ia passar por mim, né? E a última pergunta, das 3 perguntas que salvam, que eu desafio cada um aí para jogar, perguntar para mais 3 mulheres aí, pelo menos, é se você conhece os seus fatores de risco. Então, puxa, eu tô num nível de estresse muito grande, eu tô sem tirar férias, eu tô me alimentando mal, não tô fazendo exercício físico, tenho risco de... teve câncer na família. Então, tem N perguntas que estão ali dentro, né? Quando a gente olha essa parte dos fatores de risco. Será que eu conheço? Eu, na época, não me atentei a isso, mas eu tinha. A irmã da minha mãe teve câncer de mama. Não quis tratar e, infelizmente, quando foi tentar fazer alguma coisa, já não dava. Já era tarde. Já era tarde. Uhum. Importante, né? Você comentou, né? Eu desafio as pessoas, né? A fazer as perguntas. Todos que estão em casa, né? Olhem para uma mulher. A gente sempre tem uma mulher perto da gente, né? Seja mãe, seja irmã, seja filha, uma prima, uma vizinha, uma amiga. Façam as perguntas, né? Pergunta se a pessoa tá olhando as mamas, se ela tá, né, se ela já marcou os exames, né? Enfim, e se tem fator de risco, tem que redobrar o cuidado. O diagnóstico, quanto antes, ele salva a vida, né? E é isso, eu queria te perguntar assim, o que você gostaria de falar para as mulheres que estão em casa sobre o diagnóstico, sobre o como fazer, enfim. Que mensagem você passa, Shirley, assim, para quem está em casa sobre esse tema tão relevante e que às vezes não tem o espaço ou a clareza nas informações como deveria, né? Às vezes parece que as pessoas não entendem ou ouvem, mas parece tão distante, né? Isso não é comigo. O que você falaria para as mulheres que estão em casa, ou até para os homens também, que tem uma mulher, com certeza sempre tem uma mulher importante no coração aí de um homem? E até para os homens, né? Sim. Porque o câncer de mama também bem lembrado, os homens. bem lembrado, também né? Acomete os em homens. menor proporção, mas também homens têm câncer de mama. Tem câncer de mama e o tratamento é muito parecido, né? Tanto é que a gente conhece... Eu conheci já 2 homens que tiveram câncer de mama. Então, na palpação, perceberam alguma coisa diferente, foram verificar e era câncer de mama. Então, eu penso assim que, bom, naquela época, né, quando eu descobri o diagnóstico, a gente estava a gente vivia um outro mundo, né, antes da pandemia, né? Então, a gente não tinha tantos meios de comunicação acelerados como a gente tem hoje. Só que o que eu tenho percebido nesses tempos mais recentes, assim, quando a pandemia foi decretado o fim dela ali, foi metade de 2022, indo para 2023, né? A sensação que dá é que o mundo começou a rodar 200 por hora, né? Então, as pessoas se desconectaram de algumas coisas bastante importantes, que são elas mesmas, né? Então, acho que o maior recado é esse, sabe?
se você se organiza, mesmo que você não tenha agenda, você vai ter um calendário, você tem um celular para te ajudar. Joga um alarme no seu celular, por exemplo, na época que você tem que fazer teu exame, e marca com antecedência. Então, eu sou bastante disciplinada com isso. Então, eu saía dos médicos, tinha que voltar em 3 meses. Eles pediam tais exames. Só que para marcar nos laboratórios era 40 dias de espera. Ou seja, é priorizar essa agenda, né? E sempre foi prioridade. Então, acho que o recado maior é esse, assim. Olhe para sua vida, para sua rotina e se priorize. Exato. Né? Shirley, a gente está chegando ao final do programa e você trouxe aqui um quadro lindíssimo, né? Que você fala aí, tem o projeto Clã das Cicatrizes. Comenta rapidinho pra gente, porque realmente eu preciso finalizar o programa. Achei lindo esse quadro. Sim, esse projeto eu fui homenageada junto com outras mulheres, né? Acho que já são perto de 15 ou 18 aí que foram homenageadas, tem um homem também. E é um projeto de uma fotógrafa que se sensibilizou, ela fotografa o feminino, né? Ela fotografou as mulheres que passaram pelo tratamento, né? Fotografou a mama com a cicatriz à mostra. E a parceira dela, a amiga dela, que é bordadeira, bordou as cicatrizes. Né? Então é o Clã das Cicatrizes. É lindo demais, é muito sensível, poético. E esse projeto ganhou uma visibilidade em exposições, já tem um documentário e vai virar livro. Né? Lindo, lindo demais. Acho que, né, tudo que toca a alma feminina é importante, é relevante. Sim. Eu preciso finalizar o programa. Shirley, parabéns pela sua coragem. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e, como eu falo nas palestras que eu faço, né, o melhor está por vir. E estar aqui com vocês hoje, passar essa mensagem que a gente salve uma vida, é um daqueles melhores que estava por vir. Muito obrigada. Agradeço aí a tua coragem, parabenizo pela tua história linda, Obrigada. Né, e por você trazer tanta informação para as mulheres. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Agradeço, né, aí a companhia de vocês. Espero vocês na próxima semana e não esqueçam, agendar exames. Vamos nos cuidar, porque a prevenção ainda é o melhor remédio e se identificar algo quanto antes, melhor para tratar e para se curar. Se cuidem. Um beijo, tchau.